Irmãos, foi ontem, Mota, ontem de manhã que eu estava pensando lá. Tem gente que carregou 2025 só problema. Só problema. Por quê? Uma coisa no coração, que é um espírito, que não deixa a pessoa ter paz. Pode ser ódio, mágoa de alguém. E enquanto a Bíblia orienta em Mateus 5:8, é bem-aventurado. Qual o significado da palavra bem-aventurado? Feliz, né? Os de coração limpo. E cadê o coração que não é limpo? Ah, pastor, eu vou ser franco com o senhor. Eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Quer dizer, como é que vai ser isso, gente? Se Deus é justo, Deus é justo. Como é que a gente vai fazer? Pessoa que mente, né? Ah, eu quero que Deus me abençoe. Mas como? Qual Deus que você está falando? Isso tudo eu penso. Antes de eu falar isso para vocês, eu vejo dentro de mim como é que eu estou, se eu estou em condição de falar isso. Está entendendo, gente? Outra coisa, conversei com a Jeane ontem, muito conversei com a Jeane. Conversei com a Kátia também ontem, lá do Self-Service, a gente estava conversando. Como que eu posso dizer, Jesus mora em mim, mas que bagunça? Ódio, mágoa, revolta. Eu estou doido para ver uma pessoa perder tudo, andar todo lascado. Espera aí, não tem alguma coisa errada? Ou eu estou enganado? Fala para mim. É sério. Eu, quando oro a Deus, quando eu trato com Deus, é sério. Eu falo para Deus, Senhor, se tem alguma coisa em mim que eu não estou vendo, Senhor, por favor, tira esse troço de mim, Jesus. Eu não quero ser um pregador para tirar proveito do povo. Eu quero ser um pregador que somo para o reino do céu. Quero ser um pregador que ajuda a resgatar a alma perdida. Não tirar a alma da mão do Senhor. Quero resgatar a alma perdida. Essa é a minha oração que eu faço com Deus. E eu todo tempo em espírito, não sou mais santo que ninguém, nem mais certinho que ninguém, gente. Eu preciso muito de oração, vocês não têm ideia. Toda vez que você estiver orando, se você puder, vou orar pelo pastor Mota. Ora sim, eu preciso. Todos nós precisamos. As escrituras sagradas dizem que não há um justo sequer. A pessoa até se comporta como justo, mas não é justo, tem alguma coisa errada. É uma pessoa que você não perdoa, é uma pessoa que você não visita, é um compromisso que você não cumpre com Deus, é um mendigo que está na porta da igreja e você não dá um prato de comida. Essas coisas todas, irmão. Do vizinho que você não perdoa. É muito sério. Quer dizer, pensamento de sujeira o tempo todo, né? Pensamento imoral, qualquer coisa que a imoralidade vem na cabeça, a desonestidade. E a palavra de Deus está ensinando a gente a andar como Deus quer. É impossível que na sua Bíblia não esteja escrito o que tem na minha. É impossível que não esteja escrito o que tem na minha. Ontem eu fui ao monte à noite, estava até chovendo lá em cima. Gente, o que tinha de gente lá no monte,
muita gente. Muita gente. Estava ventando um pouco, estava meio complicado para acender o fogo lá, mas consegui. Mas estava lotado, tinha um louvor gostoso lá em cima. Fiquei muito à vontade diante de Deus, muita vontade. E olhando as pessoas que buscavam, que não leve essa bagagem, né, de ódio, de mágoa, de revolta, insatisfação para 2026. Você vai ficar sofrendo 2026. Tudo que você passou em 2025, você vai passar em 2026, porque você não largou a bagagem. Se eu usei um perfume 2025 o tempo todo, se 2026 eu não mudar, eu vou continuar cheirando a mesma coisa. Esse perfume do pastor Mota aí, ó, eu conheço ele sempre usou, olha só. Ah, fulano ali, irmão, aquilo ali não para de odiar, aquilo ali não para, que negócio sério. E Jesus está ensinando, passou a mesma mensagem. Bom, fizeram algum livro novo na Bíblia? Não? Então é esse aqui mesmo, tá? Pensei que tinham feito algum livro novo aí, eu não sabia. Mas, por que o senhor tem que falar isso? Porque Jesus sabe que não entrou no seu coração. O Lucas 6, eu sabia, mas não vive, né? Esse é que é o perigo, saber e não viver. E outra coisa, eu posso estar passando um problema com a Jeane em casa, que isso não vai acontecer, e eu venho para a igreja e descarrego aqui. Tudo que eu queria falar para ela, eu vou falar para você, você não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. O lixo de casa a gente resolve em casa, entendeu? O Lucas 6, acharam, pessoal? Fala de um povo que eles queriam ser abençoados. Tem duas coisas que a gente vai aprender aqui. Lucas 6, versículo 17. Duas coisas que nós vamos aprender aqui. A primeira é o sermão da montanha. Lá o que você entende de montanha? Lá no meio da montanha, Jesus deu uma parada, lugar plano. Vou até entender melhor isso aqui. Montanha, tem montanha que é morro. E montanha, tem montanha que é problema. É cansativo. Em montanha, você vai subir, por exemplo, ali na estrada de Madureira, o pessoal chama do vulcão, né? Na Canela, para subir aquilo ali, é 3, 4 horas. Subindo, parando, subindo, para chegar lá em cima, é muito alto, você não tem ideia. Então, não é cansativo? Deve doer a panturrilha, a coxa, joelho, calcanhar, né? Para subir aquilo ali. O Everton da Alessi subiu. Ele, garoto novo, ele subiu, estava com acho que 18 anos, ele hoje está com 20, 21. Ele falou: pastor, eu levei 3 horas e pouco para chegar lá em cima, e parando. Me arrependi de ter subido a pé. Então, a montanha aqui, que as escrituras, né, elas se discernem em espiritual. É tudo espiritual. Então, sermão, o sermão da montanha. Você está num emaranhado de problemas, uma montanha cansativa. Passou, já pensei até em suicidar.
Eu já pensei em sumir daqui, arrumar um quarto com banheiro aí, desaparecer para outro lugar. E por que você não foi? Não sei. Porque ainda tem um restinho de fé, de confiança em Deus. Então Jesus, o que ele fez? Ele deu um sermão na montanha. Aí você vai me dizer que esse pessoal aqui estava tudo lá na montanha. Olha aqui. Está escrito assim: e descendo com eles, parou num lugar plano. É aquele momento que dá para você ouvir. Tem um momento que você consegue ouvir. Não ouve ninguém, mas tem um momento que a pessoa fala e você fica quietinho, só ouvindo. Entendeu? Então, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para fazer o quê? Para ouvir. Irmão, você vê o quanto é importante ouvir. Se você for atravessar a linha do trem ali e não ouvir a buzina do trem, você vai morrer. O ouvir é uma coisa muito séria. Você está tomando uma decisão que só vai te trazer problema. Então, o pessoal sabe, a gente queremos uma mudança de vida, mas primeiro temos que ouvir. Então vamos primeiro para ouvir, depois nós resolvemos o problema. Olha lá. Também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Olha aí. Vieram para ouvir, para poder ser curado da enfermidade. Ele já sabia, ó, se a gente ficar aqui, Deus está em todo lugar, e não sei o que, tal, a gente vai continuar sofrendo. Vamos lá. Bom, como também os atormentados de espíritos imundos e eram curados. O que é uma pessoa atormentada de espírito imundo? Você bota na tua cabeça que a sua mulher está te traindo. Ela está me traindo, essa safada. Está me traindo. E aquilo martela na tua cabeça. Se ela levar um bom dia carinhoso na rua, é aquele lá, né? Você pode até matar o cara, você não tem nada a ver com isso. Vou matar a mulher. Eu vi, ela falou com ele, deu bom dia, e ele já falou assim: bom dia, meu amor. Ué, quantas vezes aí mercado, sacolão, que eu pago lá o mamão ou a banana, muito obrigado, bom dia, meu amor. Ué, e por causa disso eu tenho um caso com alguém? Mas o atormentado de espírito, ele vai pensar diferente. Hoje, né, minha esposa, vamos falar um negócio lá na padaria. Muito obrigado, bom dia, amor. E o caixa é homem. E aí? Então, o atormentado de espírito, ele não pensa coisa boa, só pensa coisa ruim. E se te falar muito sério aqui com a Bíblia na mão, sabe o que vai acontecer com você? O pastor Mota não vai me levar a mão não, mas eu vou para outra igreja. Fazer o quê? Quando você for liberto, você vai aceitar a verdade, vai pedir força a Deus para viver o que Ele está falando e vai ser feliz. Eu passei por isso.
O pastor passou a pregar tudo que eu fazia sem ele saber minha vida. A minha vontade foi sair da igreja que eu estava, era na Visconde Uruguai 290, eu estava pensando em ir para a Rua de São João, para uma igreja Deus e Amor. Peraí, a Rua de São João. Eu falei, acho que eu vou lá para a igreja Deus e Amor, essa igreja aqui está muito chata. Não era que estava chato. Um homem que acendia vela de 7 dias, preta e vermelha, para pombagira, anis para pombagira, cigarro ministro para pombagira, cerveja preta para Xangô, guaraná para Cobre Damião, vela para São João. De repente você vai ouvir o Evangelho, ele te ensina coisas totalmente diferentes do que você fazia. Você acha que os demônios que ainda está em você vai deixar você ouvir a verdade? Você não aceita a verdade e tem hora que você já acha que sabe tudo, é aí que você desviou mesmo. E daqui a pouco você está meio de engano ainda. Eu estava de muleta, tomando uma cachaça danada, fumava igual. Quer dizer, o demônio estava, se ele continuar a receber a verdade vai libertar ele. Então o diabo não esqueceu isso. Se conhecereis a verdade, e a verdade, ele não esqueceu isso. E eu era prisioneiro dele, irmão. Toda pessoa egoísta, arrogante, ainda está preso na mão do demônio. Só que não percebe. Você vai à igreja, alguns são batizados com o Espírito Santo, toma Santa Ceia e não é liberto. Está cheio disso. Não buscam mais a Deus como tem que ser. Estão buscando uma igreja que seja mais bonita. Nossa igreja está bonitinha, mas se a pessoa vê outra mais bonita, eu vou para lá. Aí vai. Chega lá, todo mundo vai abraçar. Abraça, tal, olha, fica firme, não sei o que e tal. Daqui mais 2 semanas você está esquecido. Eu estava vendo, eu conversei hoje com o pastor Reinaldo, e eu estava falando com ele a situação de Faraó, você vai me entender. Faraó era de Deus? Sim ou não? Claro que não. E ele teve um sonho que ninguém interpretava. Sonhou com vaca e sonhou com espiga de milho. Eu estou aqui resumindo o negócio. E a única pessoa que poderia interpretar o sonho do faraó foi José. Então mandou buscar José na cadeia, trouxeram José, ele contou o sonho. José na hora interpretou o sonho. Aí o que Faraó fez? Tem alguém aqui melhor do que ele? Ou igual a ele? Não tinha, ninguém falou nada. Então, a partir de hoje, ele governa isso aqui. Nem eu faço nada aqui sem consultar o José. E botou lá um anelzão no dedo dele, tal. Então José ficou a serviço de quem? De quem? De Faraó. Só que o que o José tinha falado a respeito da fome, a fome chegou. De quem Faraó lembrou? Não, José já estava lá. Porque ele chamou José no canto. Você tem família? Eu tenho meu pai, tenho meus irmãos. Pega todo mundo e traz para cá. Meu irmão, aqui eu não sou Faraó, eu sou Francisco Mota da Silva. Eu me preocupo com a família de vocês.
Outro lugar está se preocupando com a sua família, irmão. Lasque sua família. Ninguém quer saber se seu filho é autista, se precisa de oração, se seu filho está nas drogas, se sua filha está fazendo alguma coisa errada. Ninguém quer saber disso, irmão. De vez em quando dá uma ligadinha para você, tá tudo bem aí, irmão? Tá? Glória a Deus, mas ninguém quer saber disso. Quando Deus me abriu os olhos nessa área, eu falei, meu Deus, olha, José, faz aí uma boa casa aí para todos eles e traz todo mundo aqui, ninguém paga nada. Deve ter ajudado sim lá nos trabalhos, né? Fosse nos dias de hoje, um estaria no caixa, outro repondo mercadoria, outro atendendo lá o que veio comprar. Mas o faraó lembrou da família de José. Alguém lembra da sua família? Sério, hein? Não tem que correr não, a verdade é essa. Então, o atormentado de espírito, ele não pensa em você, quer que você se lasque. O José não, o faraó entendeu que ele não estava passando fome, porque o José foi usado por Deus para orientar Faraó, e Faraó deu toda a liberdade a José, recompensou José. Muitas vezes você pensa que está fazendo certo, você está fazendo tudo errado. Mas pastor, como é que vai ser? O Senhor proverá. E aí? Negócio sério. Mas os atormentados de espírito, né? Que eu parei aqui. Em Jerusalém da Costa do Marei, aos quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Tinha muita gente enferma, um com a perna doendo, outro com ânsia de vômito, pressão alta, e diabetes, mas sei lá o que, e por aí. Então, não, isso tem que acabar. Dor de cabeça, mulher com cólica, que é o natural da mulher menstruar, mas só que toda a mulher menstruava e um troço que parecia que uma queria matar a mulher. Então, vamos lá. É o homem que cura? Vamos lá, vamos. Mas, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados, porque antes eles tinham ido para quê? E quando você ouve, você sabia que quando você carrega uma pessoa no seu coração, você está com imã de enfermidade? É aquela pessoa, irmão. Você até dá uma de boazinha ou bonzinho, não, graças a Deus, ainda bota Deus no meio. Tenho nada contra ninguém, mas o Espírito Santo já mandou você fazer coisa que você não fez. Como é que você não tem nada contra a pessoa? Até pastor, muitos pastores aí, pastoras, estão na igreja e alguns da igreja não gostam delas ou deles, irmão. Odeia. E aí a coisa não flui, irmão. Jesus tinha seguidores, mas tinha gente que não gostava dele. Você viu Pedro na hora do sufoco, não negou Jesus? Mas antes ele disse que amava.
Não, antes ele se amava. Estou pronto para ir com o Senhor onde o Senhor for. Ele, nada, mentira. E os que verdadeiramente amam não são valorizados. É sério isso. Leva aí para 2026, hein? Mas e toda a multidão procurava fazer o quê? Tocar-lhe. Porque saía dele virtude que curava todos. Toda pessoa que botava a mão em Jesus era curada. Aí, pastor, queria tanto fazer isso. Não, isso é fácil. Eu vou te contar um caso que aconteceu mesmo. Isso foi lá em São Paulo. Uma menina que eu não sei qual era o problema que ela tinha, que a mãe levou ela na igreja para ser curada. E ela queria falar com o pregador, mas tinha muita gente. A mãe disse assim: filha, não vai dar, é muita gente. E ela não tirava o olho do pregador. O pregador entrava e a menina está de olho. Quando saíram do culto, o pregador estava fazendo um lanche numa lanchonete em frente à igreja. Aí ela olhou: ah, ele lá, deixa eu ir lá. Peraí, você não vai, fica aqui. O homem está lanchando, vai atrapalhar o homem. Ele acabou de fazer o lanche, pagou e saiu. Sabe o que a menina ficou olhando? O banco que ele estava sentado, ou cadeira, sei lá. A mãe descuidou, ela largou da mão da mãe, foi lá e disse: foi aqui que ele estava sentado, botou a mão e foi curado. E aí? Botou a mão no banco lá, ou na cadeira, sei lá, e foi curada do mal que estava nela. E aí? Quando a pessoa tem a virtude de Deus, não é sair por aí dizendo: eu sou o curador, eu sou o que faço e acontece. E a graça de Deus é para os humildes. Quando a pessoa tem essa humildade, um esbarrão você pode ser curado. Como eu estava no ônibus indo para Saquarema, com um balde cheio de rosas, que era a campanha da rosa que eu estava fazendo, e o ônibus estava lotado. Eu com um balde assim na meio das minhas pernas, segurando o ferro aqui, uma mão segurando um ferro aqui, a outra segurando um ferro que é em pé assim. O camarada escorregou a mão dele, encostou na minha e manifestou dentro do ônibus. Caiu mesmo no centro do ônibus, todo torto. O motorista: tem algum pai de santo aí? Tem algum pai de santo aí? Aí eu olhei aquilo, enfiei minha mão no meio do povo assim, botei a mão na cabeça do rapaz e disse: demônio, sai dele. O cara deu um pulo. Aí ficou em pé de novo. O pessoal foi olhando, a gente enxerga, né? O pessoal foi olhando para a minha cara, daqui da Alameda, ali em Niterói, da Alameda até Bacaxá. E eu sério, sem olhar para ninguém. Essas coisas acontecem, irmão. Se você realmente busca Deus, leva Deus a sério, mas se o seu negócio é financeiro, se o seu negócio é status, é ser conhecido, fica difícil. Não perdoa as pessoas, está sempre falando mal de alguém. Irmão, olha um perigo aqui. Deixa aqui Vamos para o Salmo 101. Será que você entende isso aqui? O Salmo 101. Aí eu botei um tema dizendo: olha, você vai levar bagagem que você carregou o ano todo 2025
também para 2026. Está igual tartaruga, irmão, carregando a casa. Vai carregar essa pessoa até quando no coração? Você nunca vai abrir mão, nunca vai perdoar essa pessoa. O Salmo 101, versículo 5, o que é que está escrito aí? Salmo 101, versículo 5. O que está escrito aí? Isso aí é para quem? E por que as pessoas continuam fazendo? E perguntando por que está dando tudo errado. Cada vez que você faz isso, você desobedece a Deus, irmão. Isso é sério. Larga para lá, não, irmão, cada um com sua vida. Não, porque é tudo errado, você está orando, não, então vai orar. Irmão. Eu não aceito de ninguém. Pode ser o traficante, o matador, sei lá quem foi, eu estou fora. Porque eu sei a gravidade da coisa, eu conheço essa verdade. Não quero perder o que Deus tem feito na minha vida. É doideira, irmão. Se está escrito, você pode pegar qualquer Bíblia nesse país, ou em outro país, ou em inglês, francês, alemão, tá? Você vai encontrar isso aqui: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que é mais? Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suporta. Deus não suporta a gente orgulhosa, arrogante, se achando melhor que o outro. Está aí, irmão, está escrito. Isso já te fez sofrer talvez muitos anos, e você acha que as pessoas que... O problema é você, irmão. Se eu tiver com cheiro de gasolina, em quem eu encostar vai ficar cheirando a gasolina. Aí sabe que as pessoas vão dizer, ó, depois que eu encostei no moto é que eu fiquei assim. Entendeu? Você pode ser o estupim de uma confusão na sua família, na sua casa, no seu bairro. Não, eu conheço, é o Juvenal que vende droga. O que você tem com isso? Está vendendo que é seu? Não, que eu tenho meu filho, ensina ele para não fazer, ué. Eu fui criado no meio de uma boca de fumo, eu nunca fumei. Nunca fumei, nunca cheirei, fumei cigarro. E lá o pessoal lá onde eu morei, onde eu nasci, me criei, me assiste. Então lá me assiste, eles podem dizer lá, não, eu nunca vi dizer que o Chiquinho ou Francisquinho, o Chico, conforme eles me chamavam lá, fumava, cheirava ou andava armado aqui. Eles podem falar, eu estou numa rede social, estou com a cara aqui, todo mundo pode falar. E não era cristão, hein? Mas pelo testemunho do meu avô e minha avó que me criou, não dava para eu fazer essas coisas. E eu vi amigos meus indo preso, apanhava, e na época era ditadura. Estava o camarada no pau de arara, o couro comia. Ele disse, eu não quero isso para mim. Naquela época. Aí eu me converti, né? Deus me chamou, aí veio o temor do Senhor, aí eu entendi que aquilo é errado mesmo, e agora? Mas eu não tenho que criticar nem julgar quem faz, eu tenho que orar. E a pessoa que cai numa situação, depois ela vê que não é aquilo, ela quer sair, ela não quer ser criticada, ela quer sair da situação. Mas para isso, irmão, tem que olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, eu aceito que o Senhor fala comigo, eu vou obedecer.
É como uma pessoa que quer prosperar e não é dizimista. Você é louco, irmão. Mente. E o dízimo nunca é completo. Você recebeu 200. Qual o dízimo de 200? Quanto que é? A pessoa bota 5 aí, é dízimo. Deus não faça não. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Acho que é Marcos 12, vamos dar uma olhada aqui. Eu, quando vi isso aqui, falei, meu Deus, misericórdia. Marcos 12. Marcos 12. Olá, aqui, deixa eu ver quem está aqui, Wanda Ribeiro. Deus abençoe, Vandinha, Deus abençoe, Kelly. Quem mais estiver aí comigo aí? Fabiana e outros e mais. Marcos 12, 41. Acharam? Sim ou não? Glória a Deus. Olha isso aqui, gente. A oferta da viúva. Estando Jesus assentado defronte de quê? Da arca do tesouro. Ele agora está sentado à direita do Pai. O que ele observa? Tudo. E aqui ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Ele fica olhando como é essa oferta que você está dando, esse dízimo, se ele está completo, se ele está roubado. Ele fica assim. Você não engana pastor, missionário, bispo, apóstolo, evangelista, diácono, você está tentando enganar Deus. Foi o que Ananias e Safira fizeram, irmão. Pastor, até agora não aconteceu nada, porque você não sabia isso aqui. Daqui para frente é diferente, irmão. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você sabe que Ele está observando. Ontem, porque estava chuviscando lá em cima no monte, mas eu estava lá orando a Deus, prestando conta de dízimos, oferta, a campanha do coraçãozinho que a gente faz aqui às quarta-feiras, tudo. Porque não é meu, é dele, irmão. Se você não temer isso, acabou, irmão. Vai fazer mais o quê? Pastor, vou para Macumba, vai sim. Mas e muitos ricos, olha aqui, depositavam muito. Olha, o pessoal botava, era dinheiro, hein? Só que o dinheiro que o pessoal botava lá, irmão, era como se fosse resto de comida. Isso aqui eu não preciso dar lá para a obra lá. Mas, vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Uma viúva, hein? Como se fosse o Bolsa Família dela, hein? Olha aqui. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva, no meio dos ricos, hein, depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro. Olha isso. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, era sobra, era resto. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Ela não pensou nela, a obra de Deus precisa. Foi lá e... Não estou dizendo que você tem que pegar o teu salário
e dar de oferta na igreja, não é isso. Isso aqui nem era dízimo, era uma oferta. E às vezes você vai dizimar, igual vou falar porque ele me falou isso, a mãe de Chiquinho, né? Na época o salário era, acho que 160 e pouco reais, e era 16 e pouco dízimo. Ela botava 5 reais no envelope. A obra de Deus. Deus não vende cura, Deus não vende oração, mas você tentar enganar Deus é um abuso muito grande. Você não resta mais temor de ninguém, porque o que você devia temer você não teve, o resto é tempo. O mota para mim é lixo, entendeu? Agora, quando você é fiel a Deus, amigo, você não sabe o que é passar fome, você não sabe o que é aperto. Tem gente que de 30 dias no mês toma o seu cafezinho com pão de manhã e não ganha tanto. Tem a manteiga, tem o seu queijo, porque é fiel a Deus. E o que não é complicado. Vê lá a família lá do Chiquinho, né? 6 pessoas, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo compra roupa nova, não tem nada, não tem trambique, não tem mentira, tirei de alguém, não tem isso. É a fidelidade, irmão. Tem que ser fiel em tudo, limpa o seu coração, irmão. A bagagem que você carregou até hoje, e meia-noite vira, acaba 2025, entra 2026. Você vai continuar carregando isso em 2026, você vai ter o mesmo resultado que você teve em 2025. Não, pastor, eu vim aqui para vencer. Isso não é bronca, isso é aviso. Não está escrito? Está escrito ou não? Então isso não é bronca, isso é aviso. Eu estou na rua, vou estacionar aqui, está lá a placa, proibido estacionar. Eu não estou levando uma bronca. Eu estou tendo um aviso, não estaciona aqui. Se eu estacionar, eu posso ir e voltar e não achar o carro. Cadê meu carro? O reboque levou, estava no lugar errado. Ou posso encontrar lá um papel lá colado, multado. Porque eu não aceitei o aviso. Gente, você quer ser abençoado, faz a coisa certa. Dispensa essa bagagem que te atrapalhou 2025 todo. Vai continuar em 2026, hein? Entendeu? Faz o que Deus está mandando. Deus às vezes fala no seu coração, até copo. Às vezes que você está no mercado, Deus fala no seu coração. Leva uns copos lá para a igreja. O Espírito Santo que falou com você, irmão, não foi, pastor? Eu e que vontade louca, todo mundo vai e não leva. Irmão, Deus deu esse ministério a você. Eu vou levar papel higiênico, ninguém leva. Deus te deu esse ministério. Tem que se sentir privilegiado. No meio de tanta mulher, Deus escolheu Maria para ser mãe do filho dele, para ser o transporte do filho dele aqui para a terra. Ela tem que se sentir privilegiada. Nossa, tanta mulher, agora eu que tenho que sentir dor, carregar esse barrigão. Não, irmão. Ela aceitou o ministério. E tem gente que não aceita, até oferta. Às vezes Deus está mandando você pegar uma oferta, você nunca doou. Deus está mandando você fazer isso. Uma vez o Davi sentiu vontade de fazer uma oferta a Deus. Aí alguém orientou ele: Davi, dá isso aqui. Ele disse: como é que é? Como que eu vou dar para Deus uma oferta que não dói meu coração? Eu não quero fazer esse tipo de oferta.
Eu quero dar uma oferta que eu escuto o diabo dizendo: isso vai te fazer falta. Vocês já viram isso na Bíblia? É chato, irmão. Você ouviu Deus? Ouvi, então faça. Vou te contar um caso sério. Eu ainda estava pastoreando na Igreja da Graça. De madrugada eu acordo. 3:30 da madrugada acordei. Aí, morando aqui no Rancho Novo, escuta isso. Por que eu acordei agora? Eu fazia um programa na Rádio Metropolitana às 6 horas da manhã. Falei, mas ainda está muito cedo para mim ir para a rádio. Dali, a Metropolitana, Estrada Velha da Pavuna, era rapidinho, eu fazia com 20 minutos. Falei, bota a roupa. Aí eu botei a camisa, botei a calça. Aí o pessoal de casa, você vai para onde essa hora? Não sei, eu botei a roupa. Pego o carro, peguei o carro. Podem abrir o portão para mim? Abri o portão, saí, era um Passat que eu tinha branco. Aí saí, desci ali o Rancho Novo, tal, peguei o viaduto do Rancho Novo, Barro Júnior, fui descendo. Virei ali na pista da prefeitura que não tinha via light. Lá vai eu. Lá embaixo da área do Extra ali, pega a pista e vai para Morro Agudo. O que eu vou fazer em Morro Agudo, irmão? Era quase 4 horas da manhã. Quando eu virei ali onde tem o Extra, hoje é a SAI, né? 2 ruas na frente tinha um casal. Olha como é que Deus trabalha, gente. Pelo Espírito Santo em que eu sou selado, em que desceu do dia de Pentecoste. Aí eu conheci a mulher, o homem não. Parei o carro para cumprimentar a mulher, que ela ia na igreja. Oi, irmã, paz do Senhor. Ela, paz do Senhor, ia perguntar se era marido, se era filho. Ela peteu, foi a mão na maçaneta da porta do carro e abriu, e o cara falou, vai. Eu falei, nossa. E ela se jogou dentro do carro, que a cabeça dela veio assim no meu colo e voltou. E eu fiquei com o carro parado esperando ela se ajeitar. Ela bateu a porta do carro, o camarada olhando. Aí ele deu a volta assim por trás do carro, entrou num buraco que tem na linha do trem e sumiu. Eu aí toquei o carro para Morro Agudo com a mulher dentro. Olha só que coisa. Eu falei, mas ela está chorando, soluçando. Eu falei, mas o que houve? Eu estava sendo assaltada. Esse camarada estava acostumado a pegar as mulheres, levar para aquele buraco ali da linha do trem, estrupar, roubar e matar. E aí, você vê como é ruim você não ouvir a voz do Espírito de Deus. E o cara podia ter atirado nela e atirado em mim, ele estava armado. Deus não deixou. Depois ela contou o testemunho, que eu fui o anjo que Deus mandou na vida dela naquela madrugada. Você vê que coisa? Aí o que a senhora estava fazendo na rua essa hora? Eu estou indo para trabalhar. Ela saía aquela hora que ela trabalhava lá na Penha. Na Penha, no Rio de Janeiro. Então até hoje, o filho dela, o marido não, que ele morreu há pouco tempo. Eram meus amigos, a família toda, a família ficou tudo meus amigos. Mas essa dívida é com Deus, não é comigo. E essa glória é de Deus, não é minha.
Mas se eu não ouço Deus, podia estar sendo comunicado para fazer o velório da irmã, né? Que o preguiçoso não quis levantar, ouvir a voz do Espírito Santo para fazer o que Deus mandou. Isso aconteceu. Da outra vez, eu estava dormindo e eu tinha que acordar cedo, porque eu botava 5 homens no Passat, levava para a Rádio Metropolitana para fazer o programa da igreja. Esse dia, essa madrugada, eu acordei mais cedo também. Levanta, eu aí já levantei. Se arruma, me arrumei. Pega o carro, meu carro. Vai para a igreja. O que eu vou fazer na igreja de madrugada? Tinha um obreiro que dormia lá, José Antônio. E José Antônio, acho que o Rogerinho. E lá foi eu para a igreja. Não tinha Via Light, mas ali você podia ir direto, né, Capitão Chaves. Eu olhei de longe, eu vi um tumulto na porta da igreja. Eu falei, gente, o que é isso? E fui. O lugar do pastor dormia na porta do curral, né? Quando eu cheguei perto da igreja, estava lá pastor João, pastor Paulo, tinha uns pastores que iam comigo para a rádio. Mas tinha um Fusca branco e uma mulher baixinha no meio. Falei, eita, o que é isso aí, gente? Aí disse, irmão, o que está acontecendo aí? Aí ela veio falar comigo, ô pastor Mota, eu só não fui na sua casa que eu não sei o endereço. Mas o meu marido, eu cheguei em casa essa madrugada, essa noite, saí do culto, fui para a igreja, para casa. Cheguei em casa, eram mais 11 horas. E o meu marido me xingou de tudo quanto era nome, que eu sou uma vagabunda, que eu não era para estar chegando em casa. E esse camarada era obreiro da igreja, num outro lugar, irmão, do mesmo ministério. Não sei se ele está vivo, tomara que esteja. Aí, pastor, quando foi por volta de meia-noite e pouco, 1h, ele começou a passar mal. Aí ele disse, gente, pede o vizinho para me socorrer, porque eu estou mal. Aí pediu o vizinho tinha um Fusca. Aí botaram ele no banco de trás do Fusca, ele deitado, vamos para o hospital da Posse. Não! Me leva no pastor Mota, senão eu vou morrer. E ele está ali, pastor, no banco de trás do carro. Aí fui lá, abri a porta do Fusca, deitei o banco carona e disse assim para ele, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus, levanta daí que você está curado. O cara levantou bonzinho. Aí ficou todo mundo olhando e tal, sem entender nada. Ela disse assim, pastor, mais tarde eu venho na igreja e conto tudo para o senhor. Eu falei, tá bom. Aí quando foi umas 10 horas da manhã, ela chegou lá na igreja. É que ele não tinha xingado só ela não, xingou eu também. Como se eu tivesse prendido ela na igreja. Não. Ali eu terminava o culto 9 horas, porque o último ônibus que ia para Niterói, eu terminava o culto 9 horas, por quê? O pessoal não sair tarde e ir para casa. Ela saía dali, ia para a rodoviária, não tinha uma rodoviária velha em Nova Iguaçu? Ela ia para ali, esperava o ônibus, para ir lá para Riachão, lá para cima, lá, e chegou tarde. Olha que coisa. A mulher não estava em pecado, não foi nada disso. E ele quase morreu, esse rapaz, esse homem. Depois foi lá na igreja, me pediu desculpa. Eu falei, irmão, você está perdoado, mas você é obreiro, né? Ele é obreiro lá em Madureira.
Irmão, você tem que orar mais um pouquinho, tá bom? Deus te abençoe. Acabou. Mas aconteceu isso. Se leva ele para o hospital, ele realmente tinha morrido. Porque a cura dele era o perdão. Muita gente, a cura é o perdão, e a pessoa não aceita, é arrogante. Eu pedir perdão é ruim, eu morro, mas não pede. Aí a morte veio, não, agora é tarde. Vamos orar ao Senhor, vem para cá, em nome de Jesus. Se alguém trouxe aí o último dízimo, a última oferta do ano, fica à vontade. Já entra 2026 com uma boa semente, e glória a Deus. É desse jeito, Marcelão. Né, Juvenal? Né, Júlia? É Juvenal? É Juvenal? Glória a Deus. Samuelzão. As pessoas brincam com isso, isso é muito sério, muito sério. E glória a Deus. Glória a Deus. Xeni, eu fui ontem lá em cima. Ainda tem gente à noite ainda que vai pegar. Bota aí, Xeni. Pode. Isso. Glória a Deus. Ô Fabiola. E glória a Deus. Não é glória a Deus, Júlia? Glória a Deus. O Zé, está trabalhando? Zé está trabalhando ou está de folga? Está de folga? Um abraço lá no Zé. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor por todos os conselhos que o Senhor deu aqui. Eu fui usado para pregar, mas que bem me faz esses conselhos, eu aprendo também. E eu quero, meu Deus, que assim como o Senhor abriu o coração da Lídia, para que ela estivesse atenta ao que Paulo ensinava, abre o coração desse povo, ó Deus. Não deixa que o diabo venha e tira do coração essa semente, não, Senhor Deus. Porque esse povo tem, deve e merece ser feliz. Esse ano de 2026 seja diferente do que foi 2025, Pai. Que todas as astúcias do diabo, os conselhos malditos, meu Deus, tudo aquilo que ele usou esse povo não consigo usar mais. Nem na doença, na dificuldade, na discórdia dentro de casa, na família, que ele não tenha mais domínio sobre esta situação. E eu aproveito também, Pai, nesta oração, para clamar ao Senhor por todas as crianças que são autistas. Ah, Senhor, é um desespero que elas passam quando ouvem muito barulho, muitos fogos. E eu peço ao Senhor, guarda as crianças. Meu Deus, que os tímpanos de cada uma delas, o sistema nervoso, tudo seja controlado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.
que a calmaria do Senhor venha sobre todas as autistas, seja meninos, seja meninas, seja até homens já formados ou mulheres. Em nome de Jesus eu te peço. E agora, Pai, eu uso o seu poder, paraliso a ação de Satanás, ordeno que deixe esse povo e não volta mais em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu estou abençoando esse povo e peço que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue, onde todo coração mergulhado nesse sangue, que aconteça conforme essa pessoa escreveu pedindo, em nome de Jesus. E peço também, Deus, que se ponha a tua mão sobre o meu amigo Elcio, lá em São Gonçalo, em Niterói. Meu Deus, que ele seja totalmente curado em nome de Jesus. Meu amigo de infância, foi criado comigo, Pai. Manifesta lá o teu poder sobre ele, e ele tenha a saúde restaurada, em nome de Jesus. E também, Deus, se as pessoas trouxeram aí a última oferta do ano, ou dízimo, é uma semente que eles estão plantando para o ano que vem, eu peço que o Senhor receba, e conforme a promessa, os que me honram, eu honrarei. Em seguida, toma esse povo em tuas mãos, cobre com o teu manto de justiça, e leve em paz em nome de Jesus, que vocês digam assim seja. Amém? Olha, domingo aquele copo d'água novamente, hein? Está sendo uma bênção. Olha, a Leci me contou um testemunho uma menina caiu manifestada na frente da casa dela, encostada no carro dela. Aí ela lembrou do que ela tinha feito aqui, né? Foi lá e botou a mão na menina, disse que os viciados ficaram tudo olhando assustado assim. Ela mandou o mal embora ali na hora, e a menina ficou boa. Tem que se preparar. Domingo, você precisa ser forte, parrudo, onde o demônio não tem chance na tua vida. Tá? Quando eu sair daqui, tá? Ou vocês estão de bicicleta? Já, se quiserem. Tá, combinado. E glória a Deus. Domingo eu estou entregando aqui aquele copo de água a Sansão, depois que ele matou 1000 homens, uma queixada de jumento, irmão, com muita força, velho. E vá para lá, vá para cá, vá para lá, vá para cá, irmão, 1000 homens. Ele ficou esgotado, cansado. O que Deus fez? Deus abriu uma fenda e dela saía água. Aí, irmã, paz, Sansão bebeu daquela água, ele se tornou uma rocha. Você precisa ser forte. Não sei o que está acontecendo com você. Pastor, não consigo orar. Pastor, eu estou sem paciência. Eu penso às vezes em suicidar. Basta na minha vida. Faça isso não. Vem aqui domingo, 7h30 da manhã eu começo o culto. 9 horas por aí você está indo embora, mas parrudo, forte. Vamos começar 2026 diferente. Você não sabe o que vem pela frente, você tem que ser um vencedor. Tá bom? Em nome de Jesus. Olha, e você que quer, pastor, eu vou plantar uma sementinha para me colher em 2026. Só pode falar o Pix da igreja? Olha, a Caixa Econômica Federal é 21, se você puder anotar, aí vai ficar gravado, aí você recapitula, é 21 965 017 591 21 965 017 591. Caixa Econômica. Bradesco 21
981 347 974. Bradesco 21 981 347 974. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Logo mais, quando for 7 horas, aliás, logo mais é a virada. Eu vou estar aqui a partir de 21h30. Nós vamos para a virada aqui. Na igreja, né? Terminar 2025 com Jesus e começar 2026 com Jesus. As pessoas, não, paz, aí eu vou para a praia, então tá, você passa 2026 comendo areia, tá bom? Então, se precisar, vai lá na praia. Bom, vai para a igreja, vai para a igreja. Qual é o seu ministério? Vai lá, é Batista, é Graça, é Missão de Milagres, é onde? É o Mundial, onde que é? Assembleia, vai para a igreja. Não, que o pastor liberou todo mundo para ir para a praia. Ô pastor, pelo amor de Deus. Tomar conta da sua igreja, pastor Mota. Obrigado. Tá bom? Deus te abençoe. Logo mais, a partir das 21h30. Deus te abençoe. Fica na paz.